Caríssimos irmãos e irmãs, a celebração do Natal do Senhor traz-nos um conjunto de sentimentos, de ideias e de perspectivas que nós havemos de procurar acolher e tornar bem vivas e presentes na nossa vida para que sejam o suporte, talvez, de um dia, de uma semana, de um ano, da totalidade da nossa existência. E este tempo, de facto, é muito propício para que os melhores sentimentos nasçam dentro de nós. Há muitas mensagens que chegam de fora e são inclusivamente muito variadas nas suas propostas e nas suas perspectivas. E nós sabemos que havemos de fazer uma seleção rigorosa, criteriosa daquilo que nos interessa e daquilo que, porventura, acaba por não ser necessário, não ser importante e nem sequer ter sentido para a nossa própria vida. E temos, acima de tudo, a mensagem do Evangelho, das Sagradas Escrituras reveladas à humanidade pelo poder de amor do Espírito Santo, que essas sim nos oferecem a mensagem profunda, a mensagem mais séria e a mensagem que nos pode e quer ajudar, porque vem de Deus, a edificarmos a nossa vida, guiados pelo Espírito, como seguidores de Jesus e a caminho da casa do Pai, a nossa vocação comum. Mas neste tempo, como em todos os tempos da nossa vida, povoam a nossa mente e também o nosso coração sentimentos muito diversificados. Porque depende muito das circunstâncias em que nós estamos a viver os dias que nos são dados. Às vezes até levantamos-nos de manhã cheios de otimismo, de entusiasmo, de alegria, de força de viver. Mas às vezes também há outros dias em que nos levantamos um bocadinho mais deprimidos porventura, ou com menos otimismo, mais realistas e, quem sabe, às vezes até pessimistas. Uns dias a saúde está bem, outros dias a saúde está mal. Outros dias temos os familiares para quem tudo corre às mil maravilhas e logo a seguir, às vezes, parece que tudo se desmorona. E olhamos para a situação do nosso mundo também com os maiores sinais de progresso, caminhos que se abrem, perspectivas de esperança a par com desalentos, desencantos, autênticas falências de humanidade. Como é que nós, no meio de tudo isto, nos havemos de situar e como é que nós havemos de manter vivo o espírito do Natal, que é o espírito de fé que o Senhor nos concedeu? Como é que havemos de dar continuidade a um projeto de vida que, felizmente, o Senhor nos ofereceu? Pois, caríssimos irmãos e irmãs, o espírito do Natal e a força de amor de Jesus, que nasce em Belém e continua presente no meio de nós, é com certeza a única força que, a partir da fé, nós temos para enfrentar todas as situações e para abrir horizontes de esperança. E nós precisamos, a nível pessoal, dessa presença forte, amiga de Jesus na mente e no coração, a nível pessoal, para que a nossa espiritualidade seja o fundamento da nossa existência. E não vivamos pura e simplesmente das coisas de todos os dias, daquilo que nos ocupa e que nos preocupa, mas que vivamos, efetivamente, alicerçados na rocha firme, que é Cristo, que é a sua palavra, que é o seu testemunho, que é o seu Evangelho, acolhido, vivido e testemunhado. E nós precisamos, para o bem-estar da nossa família, muito mais do que pura e simplesmente os bens materiais que, felizmente, de uma forma ou de outra, acabamos por ter. Precisamos deste sentido espiritual da nossa própria existência, desta força do encontro. E percebemos que, ao nível da nossa sociedade, que passa às vezes por momentos tão conturbados, precisamos igualmente de ajudar a edificar uma comunidade humana, uma sociedade alicerçada não simplesmente em valores abstratos ou teóricos, mas alicerçados na força do Espírito de Deus que habita no coração de cada um de nós e que pode habitar, segundo o desejo do Evangelho,
no coração de todos, quando todos os confins da terra puderem ver a salvação do nosso Deus, que ali há de chegar por meio do anúncio, por meio da presença vivificante do Espírito Santo de Deus. Até a nossa própria Igreja precisa desta força viva do amor de Jesus Cristo, reconhecido e acolhido, para que se edifique como uma comunidade santa, alicerçada no Espírito, conduzida pelo Espírito, e que testemunha ao mundo a grandeza do amor de Deus. E tudo isso, irmãos e irmãs, de uma forma alargada, é o espírito do Natal. Muito frequentemente, nós, nesta altura, podemos fazer um discurso que, aparentemente natalício, pode ser também ele muito materialista. E já não falo de compras nem de presentes, tudo isso que nós precisamos de fazer e que nós fazemos. Mas às vezes até um próprio discurso de cariz quase exclusivamente social no tempo do Natal pode ser um discurso materialista. É que mesmo a dimensão social da vida e até a dimensão caritativa e o apoio aos outros e a fraternidade e o encontro com os irmãos e o diálogo e o acolhimento precisam de fundamento sólido. É a nossa humanidade, com certeza, que é o princípio, mas é uma humanidade transfigurada pela força de amor do Senhor Jesus Cristo, nascido em Belém. E a Igreja deve ter, evidentemente, um discurso social, deve ter em conta os homens e mulheres, nossos irmãos, que são pobres, que são migrantes, que estão doentes, que não estão bem uns com os outros, que não estão em paz, evidentemente. Mas deve procurar dar a conhecer os fundamentos mais sérios e mais profundos, por isso, para que tudo isto possa acontecer na nossa vida e para que tudo isto possa ser anunciado com verdade. E isso, com certeza, encontramo-lo na pessoa do menino Jesus, nascido em Belém. Encontramos na força do Espírito Santo que alimenta a nossa existência. Encontramos na palavra do Evangelho que conduz os nossos passos. Encontramos numa espiritualidade verdadeiramente cristã, bem enraizada e que seja o motor de tudo aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós vivemos, que nós anunciamos, seja o discurso espiritual, seja o próprio discurso material, que deve ser influenciado e partir da força de amor do Espírito Santo de Deus que habita no coração e na vida de todos nós. E que o anúncio do Evangelho possa efetivamente chegar aos confins da terra. Quando um homem, uma mulher, um cristão tem esta força de amor de Deus bem acolhido, bem integrado na sua vida, no seu coração e na sua espiritualidade, isso faz-se efetivamente notar, mesmo que não seja de forma ruidosa, que seja de forma simples e silenciosa, essa força de amor do Espírito Santo de Deus infundido nos nossos corações faz-se notar. E essa presença de Jesus Cristo, o menino, Deus e homem, pobre, humilde, simples, que abre os braços, que acolhe, que conduz, que guia, também, efetivamente, se fará notar. E o nosso mundo será, por isso, bem melhor, como Ele desejou, como nós desejamos, e como está expresso nesta palavra que se utiliza tantas vezes também nesta quadra natalícia. O Senhor veio para salvar, para trazer a sua salvação, que é a nossa salvação, que é a nossa libertação, que é esforço nosso e que é dom da sua bondade e da sua graça. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, no meio do turbilhão de sentimentos, de ideias, de perspectivas, este é talvez um dia em que, a par com os cânticos, com as expressões efusivas, porventura, de felicidade, de alegria, de gozo, pelo facto de acreditarmos no Senhor nosso Deus, este também tem de ser um dia de algum silêncio, que no meio dos nossos afazeres, das nossas festividades, dos nossos encontros, tudo isso é bom, é útil e é necessário, tenhamos alguns momentos para
organizarmos as nossas próprias ideias, os nossos próprios sentimentos e para darmos um lugar mais efetivo a este Jesus menino, que é ao mesmo tempo o Jesus que morre, que ressuscita, que acompanha, que está connosco, que tenhamos alguns momentos de tranquilidade, de paz interior, porventura de silêncio, porventura alguns momentos orantes, seja com a família, seja com o grupo, seja pessoalmente, para considerarmos tudo isto e pedirmos a iluminação do Espírito para levarmos por diante uma vida alicerçada no amor que é Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo, o Senhor.